Ó, conta comigo aí. Um, dois, três. Três vitórias seguidas do Fluminense sem o Mano Menezes. Ô glória, né? Saiu o Mano e o Fluminense parece que virou a chavinha. Já melhorou um pouco, mas muito pouco. Ainda assim, um Fluminense abaixo do que a gente esperava. Mas com o Marcão, o Fluminense já deu uma certa melhora. Chegou o Renato, outro Fluminense. É um outro Fluminense. E ó, é de graça, hein? A aula do professor Renato é gratuita, então aproveita, porque ele chegou e chegou dando aula. Vocês vão ver aqui os números do Fluminense para essa partida. Foi 5-0, fora várias defesas, oportunidades que o Fluminense teve e o goleiro defendeu. O Fluminense poderia ter feito muito mais e foi um grande jogo. Inclusive, tem recorde aí sendo batido pelo Germancano no Fluminense, fazendo história. Eu estou vivendo a história no Fluminense. Isso é muito bom, né, cara? Eu vi Fred e agora eu tô vendo Germancano. Diria até que talvez dois dos maiores ídolos da história do Fluminense. Já agradeceu o Papai do Céu por isso? O cara é muito bom, muito bom. E tem muito mais aqui também que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Cara, qual a avaliação que você dá para cada jogador do Fluminense para essa partida? Então, eu coletei aqui as informações de scout, né, do site de estatística, para a gente trazer aqui para o vídeo de hoje, para a gente debater quem foi bem, quem não foi. Se teve jogador que não foi bem, a gente vai falar sobre isso aqui e muito mais. Então fica ligado, assiste a vinheta aí e a gente volta com muita informação para você no vídeo de hoje. Epa, tava repetindo aí. Eu coloquei aqui a vinheta no looping, aí ela fica repetindo, eu acabei esquecendo de tirar, coloquei para fazer a live ontem. Então quem não assistiu a live, assiste ela em formato de vídeo, uma live bem legal. Se você ainda não assistiu, assiste aí. E ó, escuta o Tiringa, se inscreve e mete o dedo, mas o dedo no like. Me dá essa força aí. Conto com você. O Fluminense venceu de 5-0. Poxa, dá uma força aí. Colabora com o crescimento aqui do meu trabalho. Se você não conhece e acabou de chegar aqui e tá gostando, pô, se inscreve aí. Se não estiver gostando, tudo bem. Se quiser se inscrever mesmo assim, também agradeço. Se quiser curtir aí, agradeço também. Comenta, quero saber de você. Quem foi o melhor da partida contra o GV San José? Coloca aqui nos comentários o que você, algumas ponderações aí que você gostaria de fazer. Coloca aqui nos comentários para eu poder conversar com você. E é isso, vamos aqui trazer logo informação. E olha que dado interessante, cara. Só colocar aqui, prontinho. Ó, Germancano, 13 gols na temporada. É o jogador entre todos os clubes da Série A que mais vezes balançou as redes nesse ano. Cara, esse ano ele tem tudo para chegar aí pelo menos a 30 gols na temporada, tá? Já tem 13, mais 17 aí, a gente não tá nem na metade da temporada ainda. Então, essa temporada, o Germancano, eu vou colocar aqui 30 gols, mas pode até 40, tá? Se chegar a 40 gols, o Fluminense com certeza vai estar brigando para título. Se ele marcar 40 gols de novo, e me faz acreditar que isso é possível, porque ele já fez 13 gols nessa temporada. Cara, com 5 minutos ele fez 2 gols nessa partida contra o GV San José. Isso mostra que esse ano, o Germancano é aquele que a gente conhece, aquele de 2023 e aquele de 2022, que em 2 anos marcou mais de 80 gols pelo Fluminense. E mais uma vez, mais uma temporada, Germancano começa a 1000 muito bem. E ele teve presente na seleção da rodada aí do SofaScore, tá?
Everaldo junto com ele também, e o Bernal, inclusive o Bernal, muita gente pede o Bernal aí entre os titulares do Fluminense. O meu meio de campo perfeito, hoje, tá? Se o Hércules jogar a bola que a gente viu ele jogar lá no Fortaleza, é óbvio que é Hércules, Martinelli e Ganso para mim. Mas a gente tem visto de que o Hércules não tem conseguido entregar, não conseguiu se adaptar ainda no Fluminense. É óbvio que a gente sabe que o peso da camisa do Fluminense é muito maior do que a do Fortaleza, com todo respeito, e o jogador acaba sentindo. O jogador novo, acabou de chegar, então é preciso ter paciência. Mas hoje joga quem tá melhor, né? E quem tá melhor para mim, quem vem jogando melhor é o Bernal. Já tá pedindo passagem aí nesse time do Fluminense. E eu entraria com Bernal, Martinelli e Ganso no jogo contra o Santos, tá? Ganso hoje mostrou que já está pronto para começar a partida pelo Fluminense, então eu jogaria com o Ganso na partida contra o Santos, tá? E aí, as notas aqui dos jogadores nessa partida. Cara, pra mim, o pior da partida foi o Fábio. É óbvio que é uma brincadeira aqui nos números. É isso também que os números mostram, né? Mas é até injusto, né, cara? Ele recebeu 6,7 de nota. Mas é compreensível, né? Porque. Porque. Porque ele nem defendeu, cara. Ele nem defendeu. Cadê? Tem tanta coisa aqui, gente, que. Ó, notas dos jogadores. Então vamos jogador por jogador. Vamos começar pelo goleiro, Fábio, que eu já falei aqui, 6,7. Ele teve a menor nota entre os jogadores do Fluminense, tá? Que começaram o jogo. Thiago Santos. Uma ótima partida do Thiago Santos para mim. Ele foi muito bem ali na defesa. Ele fez uma partida bem sólida. Eu confesso a você que entre Thiago Santos e Ignacio, eu consegui sentir uma segurança no Thiago Santos que eu não estou sentindo com o Ignacio, tá? Desde que ele falhou, eu acho que ele tá meio inseguro e ele tá passando isso para a torcida. Então, eu confio hoje mais no Thiago Santos e mais do que o Thiago Santos do que o Freitas, né? Então, minha dupla titular é Thiago Silva e Thiago Santos, tá? E essa dupla foi muito bem no campeonato de 2025, quando o Mano assumiu. Então, o Fluminense ficou algumas partidas sem tomar gols. E eu diria que algumas partidas, na minha opinião, o Thiago Santos ele jogou até melhor do que o Thiago Silva. É claro que isso só foi possível porque o Thiago Silva estava ali, né? Porque o Thiago Silva corrige a posição dos jogadores a todo momento. O Thiago Silva é um treinador dentro de campo. E aí, o Ignacio teve uma nota muito parecida com o Thiago Santos, né? 7,2. Só 0,1 de diferença. Samuel Xavier, cara. Samuel Xavier, preciso falar. O Guga vinha jogando e vinha jogando bem. Boas partidas. Tava tendo uma regularidade. Infelizmente, ele precisou ser substituído naquela partida contra o Bragantino, lesionado. Deve ficar aí em torno de 45 dias afastado. E o Samuel Xavier, novamente, ganhou uma oportunidade. Não comprometeu, mas também não fez nada demais contra o Bragantino. E hoje, e ontem, na verdade, né? Tô gravando esse vídeo no dia 11, na sexta-feira, às 4h34, nesse momento da tarde. Então ontem ele fez uma ótima partida e a nota dele foi 8,1. Ele jogou, cara, muito no meio de campo. Ele fez um pouco o que ele fazia com o Diniz, no auge, né? Ele saía da lateral direita em direção ao centro do campo, em direção à área também, né? Obviamente que para frente, correr para trás aí é tenso. Esse time do Renato só joga para frente, isso é muito bom. Então o Samuel assim jogou, tem horas ali como se fosse um 10, né? Mas um meia mais avançado. Então gostei muito da partida aí do Samuel, meu xará. Espero que ele mantenha a regularidade e consiga jogar bem agora também contra o Santos. O nível
qualidade técnica é muito melhor do time do Santos comparado ao San José, mas o elenco, na minha opinião, dos 11 do Santos, para mim é inferior aos 11 do Fluminense, tá? Então, o Fluminense diria que tem obrigação, porque é o Santos, né? Então a gente precisa respeitar. É uma instituição gigantesca, né, do futebol brasileiro, apesar de não viver um bom momento e não ter um bom elenco, tem o Neymar. Ele pode desequilibrar, torço para que não. É, é, e aí o Fluminense e esses jogadores, né, que atuaram muito bem, vão ter a oportunidade de mostrar que não foi apenas o adversário, mas sim tem o dedo do Renato aí. Você sentiu o dedo do Renato? E no meio de campo, a gente tem aí Nonato com 7,6. Ele deu uma assistência, né? Fez uma partida ali, uma boa partida. Não achei uma partida excepcional. Vi muita gente elogiando. Eu não acho que o Nonato foi um extra classe nesse jogo, tá? Já o Bernal fez um ótimo primeiro tempo. No início do segundo tempo, eu senti ele um pouco ali nervoso. Não sei se essa é a palavra correta, porque esse jogo não exigiu nenhum. Não fez com que os jogadores ficassem nervosos, mas ele ficou um pouco ali, não sei, talvez inseguro, cometeu alguns erros, né, melhor dizendo. E aí ele foi crescendo, cara, e não parou de crescer, ele dominou o meio de campo no segundo tempo. Ele jogou ali no máximo uns 7 minutos, um, mais ou menos, né? E depois ele foi numa crescente absurda e terminou o segundo tempo muito bem mesmo. E fez também um primeiro tempo. Então eu diria de 90 minutos, eu não gostei do Bernal 7 minutos. É que é normal, né? Ninguém vai conseguir também entregar, senão ele teria recebido uma nota 10. Mas foi muito bem. Enquanto o Bragantino já entrou bem, ele vem entrando bem no Fluminense, então eu acho que ele já pode ganhar uma oportunidade aí contra o Santos, tá? E a nota dele foi 8,5, uma nota muito alta, não é à toa que ele tá na seleção aí da rodada da Sul-Americana, tá? E no ataque, no meio de campo ainda, tô esquecendo do Ganso, né? Cara, o Ganso teve uma nota 7,2. Não é o Ganso ainda que a gente conhece, mas já mostrou sua magia em campo, né? Fez boas jogadas, mas ainda um pouco abaixo dos demais jogadores, algo normal, né? Porque ele não treina, não tem, acho que não treina direito ainda, nem tem 2 semanas, né? Ele voltou tem muito pouco tempo, ele ficou parado mais de 2 meses e de treinamento com o grupo, eu diria que tem menos de 15 dias. No máximo 15 dias, não tem mais do que 15 dias. Então é muito pouco. Você ficar parado 2 meses e você treinar só 15 dias, que seja, é muito pouco. E aí jogou 25 minutos contra o Bragantino, já ganhou um pouco de ritmo e agora ganha mais ritmo de jogo, jogando aí mais de 70 minutos contra o GV San José. Então isso é muito importante, gostei muito da utilização dele iniciando a partida, porque só assim ele iria ganhar ritmo de jogo. Porque você entrar numa partida você entra numa rotatividade menor do que os outros jogadores. Então, você iniciando a partida, você já começa na rotatividade da mesma rotatividade dos outros jogadores. Então, eu gostei da escalação dele. Foi o que eu disse, né? E o Renato confirmou o que eu já havia dito. A escalação do Fluminense para o jogo de ontem foi para ele conhecer o elenco, para dar rodagem nesse elenco. E eu, inclusive, falei, cara, tá certíssimo. O Fluminense tem a obrigação de vencer o GV San José, mesmo com o sub-20, porque o Fluminense é muito melhor, é infinitamente melhor, sem querer desmerecer o adversário, desrespeitar, mas contra fatos não há argumento, entendeu? Então o Fluminense é muito melhor do que o GV San José, entendeu? É uma equipe coadjuvante, não tem nem condição de sequer finalizar, não conseguiu finalizar contra o Fluminense. O Fábio não fez nenhuma defesa. Inclusive, vou botar aqui, só terminar aqui as notas, né? E eu já coloco a estatística da partida. E aí, Serna, 7,2. Não gostei da partida do Serna, tá? Não que ele tenha feito uma partida ruim, mas eu particularmente não gostei da partida dele. É um bagre decisivo, né?
inclusive não gostei da partida dele, fez um gol. E ele teve aí uma nota 7.2. Para você ver que ele não foi tão bem assim. Porque mesmo com o gol, ele tirou a mesma nota que o Ganso. E tirou uma nota menor, por exemplo, do que o Keno. Que para mim, o Keno foi bem. Tirou 7.4. Gostei da partida do Keno, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que ele sentiu um pouco o ritmo de jogo, estava um pouco cansado. E aí teve uma queda. E foi substituído. Mas mesmo assim, eu gostei da partida do Keno e achei que ele foi melhor do que o Serna, mesmo o Serna tendo feito um gol. E o Everaldo, cara, 9.3, a maior nota do Fluminense. Jogou muito bem, gostei da partida do Everaldo. É, confesso que os 6 a 10 minutos iniciais ele brigou um pouco ali com a bola, mas no início da partida, normal, o sangue tá frio ainda, né? Mas depois ele dominou a partida, jogou muito, fez dois belos golaços. Então, assim, sem palavras para a partida que fez o Everaldo e foi o melhor, a maior nota, né, da rodada. Não só do Fluminense, mas a maior nota da rodada. O Germancano também fez uma nota alta, eu coloquei na tela aí, vocês viram, né? Mas e o Cano 5 minutos, né? O Cano fez dois gols em 5 minutos e o Everaldo levou mais de dois tempos para fazer os dois gols, né? Os dois tempos, não, acho que ele fez no primeiro tempo os dois gols, né? Enfim, só para uma brincadeira, obviamente, né? E aí, os jogadores foram muito bem, não tem assim um que foi mal, outro que foi bem. Pode dizer aquele que não foi tão bem. E para mim, aquele que não foi tão bem, eu diria que foi o Serna. Não fez uma ótima partida, na minha opinião. Depois dele, eu colocaria o Nonato e o Fábio. Não tem culpa, mas não fez nada. Então, assim, na verdade, o Fábio ficaria aí em primeiro lugar, né, dos piores da partida, porque não fez nada. E o Serna, apesar de ter feito gol, né, mas analisando o posicionamento, o que ele fez dentro de campo, e eu acho que ele foi muita correria, mas acabou errando muito cruzamento, tomando decisões erradas. Então não gostei muito da partida do Serna, mas é o que eu disse, né? Não é que ele foi mal, ele só não foi tão bem igual os outros. E aí o Léo Jansen também seria um ponto aqui a destacar, não negativamente, mas que pode vir a ser uma peça aí que o Fluminense está ganhando para o longo da temporada, né? E para destacar mais um jogador negativamente, eu colocaria o Ignacio, que não passou segurança para mim, tá? Apesar de pouco exigido, mas nas vezes que foi, eu não senti segurança, eu não consegui sentir. Então, olhando assim, porque você vê 5-0, o Fluminense massacrou, mas a gente tem que tentar analisar além dessa partida. Além disso, além da partida não. Você tentar enxergar coisas no jogo, porque é um adversário fraco. E se o adversário é fraco, o Fluminense, em tese, não poderia cometer erros. E eu vi alguns erros, tá? Teve um momento que era um contra-ataque do GV San José. E, cara, se eles tivessem um pouquinho de qualidade, era gol, tá? Porque ficou coisa de 4 jogadores deles contra 2 do Fluminense. E tudo marcando doidado, sem tática nenhuma. Só que acabou conseguindo interceptar o passe ali, porque os caras são muito ruim mesmo. Mas se tem um pouco mais de refino técnico, cara, a chance de sair um gol ou de pelo menos uma boa finalização era muito alta. Mas no futebol não existe se, né? E se? E se o Fluminense tivesse feito mais um gol em 2008, a gente teria sido campeão e seria bi da Libertadores. E aí, peraí que tá faltando aqui as estatísticas da partida, vou colocar rapidinho aqui. Ó, foram 64% de posse de bola do Fluminense. Grandes chances. Foram 4 grandes chances criadas pelo Fluminense. Total de chutes foram 22 do Fluminense contra 3 deles. Eles não tiveram nenhuma grande chance também. Defesas do goleiro. Foram 6 defesas do goleiro adversário. E o Fábio não fez uma defesa. Nenhuma defesa. Escanteios foram 3 para o Fluminense, apenas um
para o adversário. Faltas cometidas 12 do Fluminense e 10 do adversário. Passes trocados na partida, 617 pelo Fluminense. E aí, um pouco mais da metade, o adversário com 346 passes trocados, tá? Então essas são umas poucas informações, ou muitas informações, da partida de ontem. Um Fluminense que dominou a partida, jogou muito bem, vitória mais do que merecida. E fica aqui a minha análise da partida. E é de graça, tá querendo aula? Se liga aí que o professor Renato chegou dando aula gratuita no Fluminense. E domingo tem mais no Maracanã, aula 0800, totalmente gratuito. Você vai? E ó, chegou até aqui, ainda não é inscrito do canal, vou te pedir essa moral, né? Se inscreve aqui, me dá essa força, me dá essa moral, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima.